E aí, André, eu queria a visão da sociologia, porque você é um cientista social, né? Você é um cara professor de sociologia, dá aula de filosofia também. Então você tem uma visão específica, você tem uma lente específica para ler aquele fenômeno das jornadas de junho de 2013. Eu participei, você participou, cada um participou de uma forma. Eu já fiz uma live aqui no canal mostrando como eu participei. Eu estive lá. Eu Sim. estava em loco, vestido de verde e amarelo, né? Quem diria? Só que eu tava com um cartaz escrito: enfia os 20 centavos no SUS. E lá tinha um desenhozinho da foice e do martelo. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Mas eu tava lá com um sentimento revolucionário. Mas a semente estava A plantada. semente estava plantada. 10 anos depois, olha o que deu. Eu queria a sua visão. Então, Como mas. que você se Tá. sentia na época? Como é que você via, na época, aqueles acontecimentos? Porque a gente estava vendo pela primeira vez na internet, a internet ser o grande palco das organizações desses grandes levantes, né? A gente botou 1 milhão de pessoas na rua, né? São Paulo também. São Paulo e Rio de Janeiro, acho que foram os dois maiores levantes. Sim, Fala pra mim. sim. Não, e só começando aí como você falou, né, de que deu no que deu, mas, pô, deu no que deu, várias coisas ruins, mas também o fato de hoje você estar aí, esclarecido com a sua educação política, pode ter sido também uma consequência daquele momento, né? Naquele momento ali você meio que entrou perdido, mas depois foi se achando. Outras pessoas se acharam em lados opostos, né? Mas, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Né, estou aqui mais uma vez, tentando somar aqui ao debate, um debate muito caro também à sociologia, à geografia, enfim, a qualquer cidadão que se importa em discutir o Brasil. E, cara, começar assim, em 2013, eu estava no meu terceiro ano de UERJ, né, fazendo Ciências Sociais, bacharelado em licenciatura. E assim, o Ciências Sociais é um curso que, com certeza, nesse sentido de educação política, pô, é gigante, né? É um curso que tem uma formação bem ampla e tal. Eu entrei uma pessoa totalmente, porra, sabia nada, né? Assim, não tinha posicionamento muito. Pensava em algumas coisas, eu acho que a gente até discutiu sobre isso. A nossa escola, 15 anos atrás, não era a escola hoje, que tem sociologia e filosofia, por exemplo, né? Não sei como hoje eu fui parar na sociologia, né? Porque eu nunca tive aula de sociologia, mas a gente, então, não tinha um espaço tão crítico, assim, eu acho, na escola. Mesmo que tivesse já história e geografia, não consigo me lembrar de ter debates que hoje a gente faz em sala de aula com os alunos, né? Então, assim, a faculdade, com certeza, transformou minha visão de diversas formas, não só pelas aulas, mas pela convivência com as pessoas. A faculdade pública, pô, mal ou bem, ela te coloca em contato com o movimento social, né? E aí eu acho que a palavra mais importante, as palavras mais importantes disso que a gente está falando, né? Movimento social. 2013 foi um movimento social ou não, né? E a galera que fica nessa questão. E assim, eu estava lá no terceiro ano de Ciências Sociais, já tinha participado de algumas manifestações assim na própria UERJ, né? A gente fez manifestação lá por causa do bandejão, e, enfim, mas era um lugar de atividade política intensa, né? Então a gente acaba participando mais, assim, estando mais por dentro disso aí. E eu lembro de ter ido 3 vezes para a rua. A primeira vez, sei lá, devia ter umas 20 mil pessoas, ou foi uma coisa mais inicial, né? E aí a pauta era bem clara. A pauta era os 20 centavos, que começou lá em São Paulo com o movimento Passe Livre. Né? Afinal, essa coisa de aumentar o ônibus é uma parada que acontece em todas as cidades no início do ano, né? Basicamente. E aqui no Rio de Janeiro, especialmente, o aumento acho que foi maior, e tem uma questão também, né? Nosso prefeito de hoje era o mesmo prefeito daquela época, Eduardo Paes, e é um cara que teve suas campanhas sempre bancadas por empresários de ônibus, né? Na época ainda podia ter financiamento privado, assim, de CNPJ para candidatos. Hoje não pode mais, né? Desde 2015, eu acho que foi proibido. Só pode financiamento de pessoa física. Porque houve um entendimento de que esse financiamento, na verdade, não é uma doação, é um investimento. A pessoa, quando doa lá pro cara fazer a campanha dele, ele ganha e automaticamente, opa, lembra de mim? Aquele milhãozinho na tua campanha? E, pô, Eduardo Paes teve uma campanha muito rica, né? Eduardo Paes teve, se eu não me engano, ele teve uma campanha, não sei quando, mas, pô, dirigida por Fernando Meirelles, né? Uhum. Simplesmente diretor de Cidade de Deus dirigiu uma campanha do Eduardo Paes, enquanto que outro candidato só mete aquela, né? Pode vir, você me conhece, depois, e aí você já fala, porra, feião Foi esse uma, cara aí. uma candidatura hollywoodiana, né? Hollywood, pô, tu chora, né? É igual comercial de banco, né? Tu tá ali envolvido e tu, caraca, aí vem Itaú, aí tu, não. Enfim, então, começando por aí. Então, assim, o aumento da passagem é como se fosse aquela promessa dele, que ao invés das promessas para nós, para o povo, é a promessa para os empresários que sustentaram a campanha dele, né? Eu até comentei com os alunos um dia desse sobre esse negócio de financiamento coletivo. É interessante que na 2014 a gente teve 3 principais candidatos, né? Aécio, Dilma e Marina. Um dos 3 ia ganhar, tem jeito. Não era uma eleição de surpresas como foi outras mais recentes, né? Uhum. E aí a Friboi, a JBS, né, botou 1 milhãozinho
para cada um. Então, assim, isso é Qualquer um que exatamente ganhasse. o que prova que, tipo, não tem nenhum. Essa doação não é nem um pouco ideológica, né? Naquele momento. É uma doação de que, tipo, ó, o que ganhar, eu dei 1 milhão. E aí eu vou ligar. E o que é 1 milhão para a JBS, né? Ele tirou do bolso aqui e toma 1 milhão aí. Uma campanha é bastante dinheiro. Então, assim, eu fui nessa primeira manifestação de 20 mil, porra, me senti. Acredito que tenha sido a primeira manifestação assim na rua que eu tenha ido e tal. Não lembro assim de outro movimento. Me empolguei bastante, achei foda ficar ali na rua, aquela coisa, andar no asfalto, né? Onde o carro tá, de repente tu tá ali na rua, subvertendo e tal, maneiro. E aí daqui a pouco teve outra, né? Passou um tempo, teve outra, e essa com 100 mil pessoas que gerou, inclusive uma foto que você colocou na sua outra live lá sobre junho, uma foto que tá um espelho assim, né? Que tem, a galera tira de cima. Aquela foto é do dia de 100 mil, que é uma foto marcante. Aquilo dali, pô, tu vê aquilo, a gente achava tipo, meu Deus, estamos mudando o Brasil. Mas assim, antes de falar da terceira e derradeira, a do 1 milhão, onde para mim as coisas começaram a ficar esquisitas, uma coisa que me chocava muito e que me deixava muito puto era chegar em casa da manifestação e aí tá lá com meus pais, ela ia jantar, aí ligar o RJTV, que lá em casa, né, esse costume brabo aí de ver televisão durante as refeições, né? E aí o RJTV, como sempre, ele noticia qualquer movimento social de duas maneiras, né? Tá atrapalhando o trânsito, a passeata sei que atrapalhou o trânsito e aí ficou o engarrafamento sei quantos quilômetros. E naquela época se falava muito sobre a palavra vandalismo. Né? Era sempre isso. Então, assim, a gente estava lá, ia para manifestação, você via tudo aquilo acontecer, era bonito. E aí podia ter algum caso de vandalismo, como teve, ok, né? Só que aquilo dali encerrava toda a pauta da manifestação. A manifestação estava pacífica e até aconteceu o vandalismo. E aí, nesse momento, eu olhava pro meu pai, e aí o olhar dele era aquilo, né? Tipo assim, tá vendo? Esses bandos de arruaceiro aí e tal. Então, assim, era triste ver essa forma como as manifestações são transmitidas, né? Então, eu, naquela época, eu lembro que peguei uma raiva descomunal, principalmente pela Globo, né? Hoje os comunistas, hoje os bolsonaristas, eles capturaram essa raiva, né? Nem a gente pode mais odiar a Globo, porque eles odeiam mais do que a gente, É, ainda acham que a Globo é A Globo virou comunista. comunista, né? Pois é, quando na verdade a Globo foi a grande responsável, uma das grandes responsáveis por esse desgraçado Bolsonaro ter sido eleito. Mas, enfim, não tem como conversar isso com o bolsonarista, né? Nem isso nem nada. Mas, então assim, isso me chocou. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente falar, sobre essa parada da comunicação. E aí, na terceira vez, eu saí da minha casa, Realengo, peguei um trem sozinho e, cara, o trem estava cheio de pessoas indo para a manifestação. Isso foi a primeira vez que eu vi isso, né? Eu tava sozinho porque eu ia encontrar a galera da faculdade, tá? Cada um mora num canto da cidade. E aí a primeira cena, cara, que é esdrúxula e que eu já comecei a achar esquisito, foi que eu tô sentado aqui no trem, não tava muito cheio, porque era um horário meio, já tipo assim, indo pro centro de noite, né? Ali final da tarde. E tinha um cara pintado de Brasil e ele tava muito assim, tipo, meio inquieto e tal, né? Sozinho também. Cara, daqui a pouco ele levantou no trem e tipo, porque a gente é o povo brasileiro, a gente tem que ir pra rua, e que não sei o quê. Aí eu fiquei meio tipo assim, cara, fiquei com uma vergonha, né? Falei, pô, senta aí, irmão, caralho. Fiquei pensando isso, né? Mas aquela figura me chamou a atenção. O cara estava ali, inebriado do sentimento, sei lá, de manifestação. E aí, beleza, cara. Resumindo, chegando lá, tinha muita gente. Foi o dia que bateu 1 milhão. A parada começou na Cidade Nova, onde era a prefeitura, e foi andando até. Eu sei que eu fui parar andando na Glória. Eu fui da Cidade Nova andando até a Glória, porque, em certo momento, polícia, e aí, pô, foi um dos dias que eu senti medo mesmo de tomar algum tiro de borracha, porque eu cheguei a ficar no final da turba de gente e, de repente, a polícia parando o carro, abrindo a porta e plá, 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 com tiro Eu de passei por borracha. isso Bom, também. Passei por isso também. Eu tive que pegar um ônibus pra sim, qualquer lugar pra fugir. Tá ligado? Aquelas vielinhas do centro. Eu me vi correndo ali sim. dentro, irmão. O que era perigoso, né? Perigoso. E aí a Até porque Agnes pessoas foram A presas. Ju falou na Twitch. O gigante acordou. Era o sentimento, né, que a gente tava. A gente surgiu esse bordão, né? O gigante acordou. Tipo assim, o Brasil agora acordou, É, a gente vai acabar com a corrupção e vamos mudar enquanto país e vamos sair da merda e virar um país pica. sim. Essa era a ideia, né? Pois é, então, só que essa é uma frase bem problemática, né? E ela não é desse momento só, né? Eu cheguei a ver já uma vez uma exposição de 1930 e pouco, um cartaz falando gigante adormecido. E aí falava disso, do Brasil, um país gigante adormecido e tal. E, cara, muito disso vem de uma concepção meio senso comum, daquele conceito do Sérgio Buarque de Holanda de que nós somos um homem cordial. Muita gente entendeu o homem cordial como alguém pacífico, passivo, que não se manifesta. E, cara, pode até representar, em certa forma, uma parte das pessoas, né? Mas a questão é, quando isso começou a ser problemático, muita gente estava ali pela primeira vez, não entendia que já existia muitas outras pessoas que faziam esse trabalho de rua, de manifestação, de movimento social há muito tempo. Pessoas que tinham partido,
E aí, quando tava na manifestação de 20 mil, tinha um carinha lá com a bandeira do PSTU, do PCO, de qualquer porra lá, né? Quando tinha 1 milhão, esse cara que tava na de 1 milhão, ele tava puto porque tinha um maluco com a bandeira de partido. Então, um dos gritos mais comuns nesses dias foi: sem partido, sem. As pessoas não queriam ver, achar que aquele movimento estava sendo capturado por uma política partidária. Então, tipo assim, não, isso aqui não é política, isso aqui não é partido, não, isso aqui é o povo, é o Brasil. Então, assim, dá pra gente começar a fazer a conexão com outros momentos mais recentes, né? Meu partido é o Brasil, e esses slogans aí. Brasil Então, acima assim, de todos, ali né? eu comecei. Acima de tudo. Isso, esse nacionalismo aí sem sentido nenhum. E assim, uma coisa que beira o fascismo, a ideia de você chegar lá, então pessoas com bandeira muitas vezes apanharam, foram expulsas de onde elas estavam, porque não podia usar bandeira, não podia capturar. E aí, nesse dia eu lembro que eu perdi total o encanto nessa manifestação. Não fui mais, nenhuma que teve desse tipo, porque eu vi assim, cara, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Eu vi gente com caneca de chopada atravessada no corpo, assim, sem camisa, tipo, porra, peguei duas ali, não sei o quê. Né? Uma coisa meio, Eu também vi a cara, galera fazendo festivo e de tal. micareta. A galera fez de micareta. Sim, O micareta. brasileiro é muito fanfarrão, cara. Tem que levar isso em consideração também. Só que aí virou zoeira. A O parada virou negócio virou zoeira. meio festa pra Banalizaram. alguns. Banalizaram. Flopou. O verdadeiro flopou. Pois é, foi uma parada que, tipo, em quantidade foi excelente, mas a qualidade se perdeu muito. E aí o que acontece? O que define o movimento social, né? O movimento social, quando a gente pega tanto os tradicionais, como o movimento trabalhista, ou os movimentos novos, como LGBT, novos, não que eles sejam de agora, mas tem essa definição porque eles começaram a partir da segunda metade do século XX. São movimentos mais identitários, né? LGBT, outras fases do feminismo, ecológico. Os movimentos sociais, no geral, eles têm sempre identidade definida, valores definidos, universalidade, né? Ou seja, não existe um movimento social pela compra de iPhone. Ah, porra, a gente quer ter o dinheiro que é iPhone. Não, é uma coisa que tem que ser, não é ganho material, né? São ganhos sociais e são universais. Eu não posso fazer um movimento social que, quer dizer, eu não posso. As pessoas fazem qualquer coisa aí que a gente vê na rua, né? Mas o movimento social, a princípio, ele não busca algo específico que vá combater direitos de outros grupos, sabe? Quando o movimento feminista está na rua, quando o movimento LGBT está na rua, eles estão lutando por igualdade de condições, de oportunidades que já existem para outras pessoas. Então, assim, nesse movimento de 2013, não se encaixa nisso, porque não existia nenhuma pauta organizada. Quem era o líder daquele movimento? Tinha sido puxado pelo MPL lá atrás, né? MPL, Movimento Passe Livre, que já nem sei se existe mais troço. Na verdade, eles tinham a ideia de zerar a tarifa de ônibus, né? Baseado, por exemplo, numa experiência com a Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo em 88, acho. Ela zerou a tarifa em algum momento. Eles queriam falar que era possível o transporte público, né? Que nunca foi público, né? Na verdade, a gente sempre pagou. Então, na verdade, ele é pago pelo governo, por nós, mas a gente paga uma grande parte, né? Então, assim, não sabia mais o que estava convocando. Então, você falou do Facebook. O Facebook teve um papel muito grande nessas manifestações. Você estava no Facebook e vinha lá, agendado, manifestação dia 5, tal, grande manifestação. Só que as pessoas começaram a falar, bora, mas peraí, quem organizou essa? Quem que tá puxando isso aí? E aí, esse que era o grande problema, né? A gente não sabia quem estava organizando, aí surge os anônimos, né? Os anônimos lá, que aquela rosto lá do V de Vingança, que passam a ser um movimento, porra, sei lá o que eles fizeram. Dentro desses anônimos tem gente de direita, tinha gente de esquerda. Então, assim, a parada ficou muito confusa, perdida, sem um norte. E aí você tinha gente lá, neonazista, entendeu? Tipo assim, a parada é ir pra rua, né? E aí, de repente, não vai ter Copa, virou um negócio que era pro ônibus, uma coisa que ajudou a derrubar a presidente do Brasil. Porque depois, políticos do centrão e da direita se apoiaram nesse clamor das ruas, que na verdade estava totalmente perdido, principalmente na classe média, e utilizaram como atmosfera política para derrubar a Dilma. Mas é interessante ver como é que era muito vazio, né? Isso me incomodava já lá na rua, porque eu falo assim, as pessoas começavam, contra a corrupção, mais saúde e educação. Isso era um grito. Mas, cara, o que significa isso? Alguém vai gritar? Não, a favor da corrupção. Sabe? São gritos totalmente de pessoas que... Beleza, o que é ser contra a corrupção? É falar de algum projeto de lei? É falar de alguma lei, de alguma coisa? O que é mais educação? É falar sobre novo ensino médio, por exemplo? É falar sobre revogação do ensino médio? Aí a gente está discutindo, né? São pautas mais concretas.